Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 15. 15 a partir do 21. Som. Mateus 15 a partir do verso 21. Glória a Deus. O povo tá bom de Bíblia. Vamos à leitura. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua mão sobre nós, pelo teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos guia nesta noite, meu Pai, nesta palavra, Senhor. Traga os teus ensinos sobre nós, que o teu Espírito Santo nos guia, meu Pai, cada vez mais profundo, meu Pai, nos teus desejos e nas tuas vontades. E que esse culto, que esse momento e que esses corações estejam totalmente entregues a Ti, meu Pai. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Dia das Mães. Aí nós vamos falar sobre uma mãe que está na Bíblia. Eu pensei em falar sobre Sara, só que esses dias a gente falou sobre Sara e H. Eu falei, não vai ter graça falar de Sara de novo, não. Aí as outras eu não animei muito pesquisar também, não. Mas ontem, na célula, na casa do Chicão, a gente leu Marcos 6, se eu não me engano. Eu acho que foi Marcos 6. E lá em Marcos 6 fala sobre aquele evento onde Jesus anda sobre as águas e ele acalma a tempestade no barco. E o versículo inteiro, ele está falando sobre quem Jesus é, sobre o poder de Jesus, sobre o amor de Jesus e sobre a misericórdia de Jesus. E se a gente continua lendo um pouquinho mais à frente, a gente chega nessa mulher, na mulher cananeia, na mulher Ciro-fenícia, que é uma grega. E aqui em Mateus não diz, mas é a mesma circunstância de quando Jesus multiplicou os pães, é a mesma circunstância de quando Jesus mandou os discípulos atravessarem o mar, que é o quê? Descansar. O Senhor ainda não tinha descansado, os discípulos ainda não tinham descansado, o Senhor ainda estava procurando descanso. E em Marcos, se a gente for ler Marcos, essa mesma passagem vai dizer que, terminando o que estava acontecendo ali, o Senhor Jesus ele foi procurar um lugar para descansar. E por isso ele foi para essa cidade, por isso ele foi para esse lugar. Porque não era um lugar de cristãos em si, não era um lugar de judeus, mas era outra cidade. Era uma cidade onde haviam pagãos. Então lá, entre aspas, Jesus teria descanso. Lá, entre aspas, Jesus ele poderia descansar, os seus discípulos poderiam descansar, para depois eles continuarem a caminhada, para depois eles continuarem a jornada. Só que quando eles estão indo para descansar, acontece de novo o que tinha acontecido em Marcos 6, que vieram atrás de Jesus, vieram atrás dele por quem ele era, vieram atrás dele pela palavra dele, mas vieram atrás dele por causa do poder dele, por causa do Messias que ele era. E uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho que às vezes essa palavra ela é meio evitada, essa mulher cirofenícia, que eu não lembro de ter escutado alguma ministração sobre isso,
Eu acho que eu até entendo porque, já que tem a parte dos cachorros aqui, não acho que o pessoal pensa, não, eu não vou pregar isso não. Chamar os cachorros é meio estranho. Mas é por causa disso, por causa do comportamento de Jesus e dos discípulos também. Só que tudo aqui no texto é muito autoexplicativo. Tudo no texto é muito fácil de se entender. É fácil entender a intenção do coração de Jesus, é fácil entender a intenção do coração da mulher. E se a gente volta lá em Marcos, a gente lê o versículo 6, a gente entende que o coração dos discípulos ainda estava endurecido por algumas coisas. Então também é fácil entender o porquê os discípulos falam para Jesus mandar ele embora, já que ela estava incomodando, já que ela estava gritando atrás dele. Então, ao menos para mim, não fica como se os discípulos fossem monstros ou se Jesus tivesse sido grosso com a mulher. Não, o texto é muito autoexplicativo, o texto se explica muito bem, principalmente exegeticamente falando. E a gente vai falar sobre a fé dessa mulher, que ela tem uma fé exemplável, uma mãe com uma fé que deveria ser falada e uma fé que deveria ser compartilhada. Porque essa mulher, ela veio antes do cego Bartimeu. O cego Bartimeu está lá no versículo 10. Lá no versículo 10, Jesus vai falar sobre a fé desse homem. E essa mulher está aqui bem antes. E a fé dessa mulher é uma fé poderosa. A fé dela é uma fé gloriosa. A fé dela é literalmente uma fé de mãe mesmo. É alguém que sabe da situação da sua filha, que a sua filha está endemoniada. É alguém que sabe do que está ocorrendo ao redor dela e é alguém que vê uma opção, alguém que vê uma saída. E porque ela só vê essa uma opção, porque ela só vê essa uma saída, ela vai atrás dessa única opção, ela vai atrás dessa saída para encontrar aquilo que o Senhor pode fazer. E nesse versículo é legal porque é um Deus que não conseguiu se esconder de uma mulher. É um Deus que não conseguiu se esconder de uma mãe. É um Deus que eu tenho que descansar, eu vou descansar porque a gente já fez muita coisa. Mas vem uma mãe atrás, vem alguém atrás para atrás do Senhor. E Jesus foi descansar, eu já falei sobre isso. Ele vai a uma região dos gentios, ele vai descansar e ele vai a esse lugar de gentios para que ele possa ficar anônimo. Ele tinha essa intenção de ficar anônimo, de ficar em secreto, porém essa mãe não permitiu que ele ficasse em secreto. Um Deus que aparentemente se esconde e que às vezes não está acessível. Porque nesse momento onde Jesus ele está indo descansar, é um momento que, entre aspas, ele não estaria disponível, não estaria acessível. E essa mãe traz para a gente uma palavra de ânimo e motivação. Existem momentos que o Senhor parece que se esconde através do silêncio. E aí a gente vem no texto onde diz: uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então, essa mulher, ela sai de onde ela estava, ela sai da casa dela, tendo uma vivência com alguém que está endemoniada, tendo uma vivência com alguém que sofre ataques de demônios. Então, pensa na afeição dessa mulher, pensa no rosto dessa mulher, como é que ela não está vendo a filha dela endemoniada, vendo a filha dela sendo atacada por hostes e hostes de demônio, qual que é a situação que essa filha dessa mulher não está? E pensa na cabeça dessa mulher, como é que está? No semblante que ela deve estar. Quão cansada ela deve estar de ver aquilo, quão desesperada ela deve estar de estar assistindo essa situação. O quanto o coração dela não está doendo, porque é a filha dela. É a dor da filha dela, sim, de estar endemoniada, mas as mães, elas pegam as dores dos filhos e abraçam para si. Então aquilo não era somente uma dor da filha, mas era uma dor dela também. Que ela não aguentava ver a filha dela sofrendo o que ela estava sofrendo. Ela não aguentava ver a filha dela passando o que ela estava passando. Então por isso ela vai até Jesus, e quando ela chega até Jesus, ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como eu disse, essa mulher, ela é uma pagã, ela não é judia, né? Ela não é judeu, ela não é do povo de Israel, ela é de outra nação. E ela mesmo sendo de outra nação, ela diz: Jesus, filho de Davi. Ela pega algo e apropria de outra cultura para ela. É como se ela estivesse dizendo: Jesus, eu estou falando a sua língua. Eu estou falando a sua língua. Filho de Davi, eu reconheço que você é filho de Davi. Agora pergunta para essa mulher: quem é Davi? Pergunta para ela sobre a história de Israel.
Ela não sabe. Essa mulher, ela não é alguém que frequentava a sinagoga. Essa mulher não é alguém que frequentava a sinagoga, que via as leituras, que via os estudos, e nenhuma dessas coisas, porque ela não era de lá, isso não fazia parte da cultura dela. Mas mesmo assim, essa mulher pega algo dessa cultura, pega duas coisas dessa cultura, ela pega a fé dessa cultura e começa a pegar o próprio palavreado dessa cultura. Por isso que ela chega: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem que está sofrendo? A filha. Quem que está endemoniada? A filha. Mas ela fala: tem misericórdia de mim, porque a minha dor é o que a minha filha está passando. A minha dor é a situação da minha filha, então tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada, porque a minha filha está sofrendo ataques de demônios. E aí o texto é muito claro, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, no momento que essa mãe, ela sai da casa dela, vendo a filha dela sofrendo, ela vai até em direção a Jesus e ela escuta muitas coisas sobre esse Jesus durante o caminho. Não, Jesus, ele multiplica pães. Não, Jesus, ele multiplica peixes. Não, Jesus, ele cura cego, ele cura leproso. Não, Jesus perdoa pecado. Não, Jesus expulsa demônio. Não, Jesus faz tantas coisas, ele é o Messias enviado. Ela fala: eu vou atrás desse homem. E quando ela vê esse homem, imagina a expectativa que não tinha dentro do coração dela já. A expectativa está ali. Jesus, ele está na minha frente. Aquele que pode libertar a minha filha do que está passando. Aquele que pode fazer aquilo que eu tanto anseio, aquilo que eu tanto quero. Eu tenho que chamar a atenção de Jesus. E quantas vezes a gente já não ministrou aqui sobre chamar a atenção de Jesus? Quantas vezes a gente não falou sobre chamar a atenção de Deus? Como o cego que estava à beira do caminho: ei, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ei, fica quieto. Não, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Ele estava chamando a atenção de Jesus. E essa mulher vem muito antes fazendo isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí vem um silêncio. E aí a palavra vai, mas não volta nada. A palavra vai e fica. Imagina como que o coração dessa mulher não ficou nesse momento onde, ao invés de receber uma resposta daquele Messias tão falado, daquele profeta tão falado, daquele homem que faz tantos milagres, a expectativa dela: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a filha está endemoniada. E Jesus chegava e falava: a sua filha está endemoniada, não, me leve até a sua casa, porque eu vou expulsar essa hostes de demônio dela, e ela vai ser liberta, e a sua casa vai viver em alegria, e a sua casa vai voltar a ser como era, e o seu relacionamento com a sua filha vai voltar a ser igual como era. Essa era a expectativa do coração dela. Só que no momento de desespero, no momento de dor, no único momento de esperança dela, que ela grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ela não recebe nada. Ela não escuta nada. Sabe? E quantas mães aí fora não estão fazendo isso? Jesus, filho de Davi, liberta o meu filho da bebida. Jesus, filho de Davi, liberta meu filho do crime. Jesus, filho de Davi, liberta o meu filho das drogas. Jesus, filho de Davi, muda o meu esposo. Jesus, filho de Davi, faz tal coisa. Jesus, filho de Davi, faz outra coisa. E silêncio. E quantas dessas que, quando escutam esse silêncio, elas devolvem para Deus outro silêncio. Jesus, filho de Davi, tira o meu filho das drogas. E o filho dela continua nas drogas. Ao invés dela clamar: Jesus, filho de Davi, mais uma vez, ela se cala. Ela fica em silêncio. Se Deus me responde silêncio, eu vou entregar silêncio também. Se Ele não quer ouvir as minhas dores, se Ele não quer ouvir os meus pesares, se Ele não quer saber da minha situação, mesmo Ele tendo todo o poder para mudar essa situação, para que eu vou ficar gritando? Para que eu vou ficar falando? Se Ele quisesse me ouvir no primeiro grito que eu dei, Ele virava em minha direção e Ele ia lá e resolvia o meu problema. Ele ia lá e resolvia a minha situação. Quantos de nós, nas nossas orações, também não somos assim? Senhor, eu preciso de tal coisa. Senhor, me ajuda em tal questão. Senhor, isso nem é para mim.
Isso é pro meu familiar, isso é pro meu amigo, isso é para não sei quem, Senhor. Então me ajuda nessa situação, Senhor, e nada. Porque nas outras ministrações que nós fizemos sobre chamar a atenção de Deus, sobre chamar a atenção dele, sobre gritar o nome dele, sobre atrair ele para a gente, todas as vezes o que ele fez? Ele respondeu. Mas e o dia que você gritar e tiver um silêncio? E o dia que você clamar e tiver um silêncio? Com o cego Bartimeu havia uma multidão, então a gente tem o que entender. Mas e quando não tem uma multidão? E quando as pessoas que estão próximo de Jesus são pessoas que realmente estão próximas de Jesus, são pessoas que realmente conhecem Jesus, são somente os discípulos, são somente os apóstolos, é somente pastores, é somente pessoas que realmente conhecem a Jesus. E quando as pessoas que estão próximas de Jesus são pessoas que deveriam te levar para mais próximos de Jesus, mas essas pessoas também fazem silêncio. Quando no seu grito ele não escutar, e as pessoas que deveriam te auxiliar a fazer ele escutar também darem de ombro, também ignorarem, também sabe? Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E quando chegar nesse momento onde a minha dor, a minha aflição começa a incomodar aqueles que estão próximos de Jesus, aqueles que estão próximos de Deus, quando aquela pessoa chega e fala: Luquésio, essa igreja não é para você. Por que, pastor? Não temos a mesma visão. Essa igreja não é para você. Não, irmão, isso daí que você está falando, não. Não, mas eu tô sofrendo de tal coisa, eu estou passando tal aflição, eu estou passando tal luta. Não, irmão. E quando naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, aqueles que deveriam te ajudar, eles disserem: manda embora, Jesus. Manda embora, sim. Pede para se afastar, porque vem gritando e esses gritos já estão incomodando. E essa parte, esse versículo mostra que ela não gritou somente uma vez pelo nome de Jesus, que ela não pediu misericórdia somente uma vez, que ela não falou a situação dela para Jesus somente uma vez, mas que ela veio gritando, e gritando, e gritando, e gritando, até chegar a um ponto onde os discípulos estavam incomodados com aquilo. Até chegar a um ponto onde os discípulos não aguentavam mais ouvir aquela mulher falar a mesma coisa toda hora atrás deles. Onde os discípulos: Jesus, manda embora. Manda embora, não dá mais para ficar ouvindo essa mulher gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda. Na primeira vez que ela grita e ele não responde, ela está usando o linguajar dele. Ela está usando o linguajar da cultura de Israel. Jesus, filho de Davi, eu reconheço que você é filho de Davi. Eu reconheço que você é importante. Eu não sei quem direito, mas eu reconheço. Se você vai me ouvir eu reconhecendo isso, então eu reconheço. E aí, na segunda vez que ela fala com ele, ela já fala na linguagem dela: Senhor, me ajuda. E a resposta de Jesus, ela é muito interessante. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Isso que Jesus está falando, a gente lembra de Nicodemos, quando Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, eu estou te falando simples na terra e você não está entendendo, como é que você vai entender as coisas grandes no céu? Ele está fazendo a mesma coisa com essa mulher. Ele está falando: eu fui enviado às ovelhas de Israel. Eu fui enviado a essa comunidade. Eu fui enviado a essas pessoas. Eu fui enviado para cuidar dessas pessoas.
eu tenho um propósito aqui nesse mundo, e o meu propósito aqui nesse mundo é as ovelhas de Israel. O meu propósito nesse lugar é esse. A minha vida já tem um script pré-estabelecido que eu tenho que cumprir, que são as ovelhas de Israel. Eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer isso. O meu pai me enviou para as ovelhas de Israel. Ele está falando coisas do alto, cara. Ele está falando coisas de lá de cima. E ela entende. E mesmo se ela não tiver entendido, a resposta dela é maravilhosa. Senhor, me ajuda. Que é, Senhor, tudo bem, o Senhor foi enviado para essas ovelhas de Israel, mas me ajuda. Senhor, tudo bem, o Senhor tem um propósito maior, gigantesco, mas me ajuda. Senhor, o Senhor tem um caminho que o Senhor deve seguir, o Senhor tem promessas para cumprir, mas me ajuda. Me ajuda na minha dor, me ajuda na minha aflição, me ajuda na situação que eu estou passando. Senhor, me ajuda. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu acho que essa é uma parte que as pessoas ficam, credo, Jesus, que resposta é essa? Misericórdia. E a gente leva como ofensa. A gente leva como ofensa, como se é certo tirar dos filhos, dar para os cachorrinhos. Mas nesse momento Jesus já está testando o coração dela. Jesus já está interessado já nessa. Jesus já está interessado nessa mãe. Então Jesus, ele não escutou, ele não respondeu nenhuma palavra para essa mulher. Aí os discípulos se incomodam tanto que Jesus dá uma resposta para essa mulher. Então essa mãe, Jesus, filho de Davi, foi gritando, até que os discípulos se incomodaram, até que Jesus deu uma resposta, e mesmo dando essa resposta, essa mulher falou: Jesus, me ajuda. E quando ela dá essa resposta, Jesus fala: não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas essa mulher tem tanta convicção no poder de Jesus. Essa mulher já tem tanta convicção em quem Jesus é. Essa mulher já tem tanta convicção no poder de Jesus, que mesmo essa palavra, para a gente, sendo uma palavra que a gente vai virar as costas assim embora, ela permaneceu. Mesmo sendo uma palavra dura, uma palavra que incomoda, ela permaneceu. Sabe? E quando a palavra que o Senhor mandar para nós não for a palavra que nos agrada, e quando a resposta para nós do Senhor não for uma resposta que nós gostamos, e quando a resposta do Senhor para nós for uma resposta que nos constrange, uma resposta que nos incomoda, e quando o Senhor falar: não, ainda não é tempo, estou cuidando das ovelhas, ainda não é tempo. Mas a gente insistir: não, Senhor, porque eu vi um cara pregando que eu tenho que persistir na oração, e Jesus vai lançar uma pessoas. Só que essa mãe persistiu. Essa mãe, ela continuou, e Jesus dá essa resposta para ela. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Que resposta é essa? Que resposta é essa? Sabe o que essa mulher está dizendo? Jesus, o amor de Deus é tão abundante, ele vai atingir sim as ovelhas de Israel, mas vai agregar o mundo todo nesse processo. O banquete é tão grande, mas tão grande, que todos de Israel vão ser alimentados sim, mas o resto do mundo também. Jesus, isso é tão poderoso, o Senhor é tão poderoso, a sua mão é tão poderosa, que vai sim atingir as ovelhas de Israel, mas também vão atingir outros. Jesus, esse não é um banquete que vai alimentar somente quem está na mesa, mas vai alimentar até os que estão debaixo da mesa, até os que estão do lado.
Jesus, eu creio tanto no seu poder que até as migalhas vão satisfazer a minha vida. Jesus, eu creio tanto, tanto, tanto que o Senhor pode fazer que até as migalhas podem salvar a vida da minha filha. Que até as migalhas podem restaurar a minha casa. Que até as migalhas podem mudar totalmente a vida da minha filha e a minha vida. Jesus, eu não preciso do banquete, porque eu sei que as migalhas já vão satisfazer. Eu sei que as migalhas já vão preencher. Eu sei que as migalhas já vão deixar fartos, cheios, de tão grandioso que é esse poder, de tão grande que esse tal amor é. Sabe, é como se ela tivesse conhecido Jonas, e ela tivesse ouvido Jonas falar: Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso e compassivo. Por isso eu fugi, porque eu sei que o Senhor ia perdoar eles. Por isso eu fugi, porque eu sei que o Senhor ia salvar Nínive. Porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão compassivo, que o Senhor não ia conseguir ver isso. E ela está falando para Jesus: Jesus, esse amor é tão poderoso, esse amor é tão compassivo, Deus é tão bom, mas tão bom, que o Senhor não vai conseguir me deixar ir embora com a minha filha endemoniada lá em casa. O Senhor não vai conseguir deixar a minha vida na mesma situação que estava quando eu te encontrei aqui. A resposta dessa mulher é surreal. É surreal. Por isso é uma fé exemplar. Quantos não virariam de costas? Não quero migalhas. Quero ter no todo. Eu não quero um Uno. Quero um Veloster. Quero não. Senhor, eu não quero qualquer coisa. Eu não aceito qualquer coisa. As pessoas não entendem que se vem de Deus, vai suprir. Se vem de Deus, vai fartar. Se vem de Deus, vai encher. Uma fé do tamanho do grão de mostarda pode mover montanhas. O próprio Jesus falou. E aqui no 28, o que ele diz? Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha a fé dessa mãe. Olha o ensino que a fé dessa mãe traz para a gente. Olha quão poderoso isso é, olha quão grandioso isso é. A fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé pequena e capaz de mover montanhas. A fé gigante dessa mulher fez a filha dela ser curada. Fez a filha dela ser liberta. Fez a casa dela voltar a ter paz. Voltar a ter paz. Quantas mães aí fora não estão orando? E que elas continuem orando. Porque foi como a gente falou hoje. Jesus é o mesmo, independente do nosso coração. Jesus é o mesmo, independente do que a gente está pensando, independente de como a gente está agindo. Ele é o mesmo. E esse mesmo Jesus escuta sim as nossas palavras, escuta sim as nossas dores. E que a gente tenha fé para persistir como essa mulher persistiu. Ela persistiu no silêncio. Ela persistiu quando as pessoas disseram para ela ir embora. Ela persistiu numa primeira resposta que não supria a necessidade dela. E ela persistiu numa segunda resposta que não é agradável ao que ela estava pedindo. Ela não era israelita, mas é como se ela tivesse
ouvido Jesus falar: peça, será dado, bata e a porta vai se abrir, busque e vão achar. Oração persistente na vida dessa mulher é oração persistente na vida dessa mãe, e que a gente tenha essa oração persistente também, que a gente tenha essa fé persistente também. E hoje, no Dia das Mães, que a gente tenha esse coração de mãe. É hoje, né? É hoje, graças a Deus. Eu sou muito ruim de data, gente. Aqui hoje, no Dia das Mães, a gente tem esse coração persistente dessa mãe. A gente aprenda com a fé dessa mãe. Não é da minha cultura, mas eu vou lá. Não fala da mesma forma que eu falo, mas eu vou chamar a atenção dele. Querem que eu vá embora, mas eu vou persistir. Essa resposta, não, Jesus. O seu coração não é assim. Até chegar ao ponto onde o próprio Jesus diz: essa fé é grande demais, vai ser feito como você pediu. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus. Leve seu pensamento aos céus. Deixe o Espírito fluir dentro de você. Deixe o Espírito fluir. Começa a conversar com Ele, começa a falar com Ele. Espírito Santo, eu estou aqui, Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui neste ambiente, eu sei que o Senhor também está aqui. Senhor, eu estou aqui neste lugar e eu sei que o Senhor também está aqui neste lugar. Senhor, meu coração está aqui, está disposto, meu Pai. Está disposto, meu Pai. Senhor, coloque em nós, meu Pai, essa fé persistente, meu Pai. Essa oração persistente, meu Pai. Que as nossas orações, meu Pai, não venham se cessar na primeira barreira, meu Pai. Que as nossas orações não venham se calar, meu Pai, diante do silêncio, meu Pai. Que as nossas orações não venham, meu Pai, se calar, meu Pai, diante de palavras contrárias. Mas que a nossa oração persista. Que o nosso coração persista. Que a nossa fé persista. Como a fé dessa mãe persistiu. Senhor, tantas coisas, meu Pai, para pedir para o Senhor. Tantas coisas os nossos corações anseiam, meu Pai. E o Senhor sabe de cada uma delas. Então, Senhor, que seja feito, que seja realizado. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, nesse momento, meu Pai, nós oramos, meu Pai, abençoando cada mãe que aqui está. Que o teu Espírito Santo esteja sobre elas, que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja com elas. Meu Pai, continua guiando elas em sabedoria, meu Pai. Continua protegendo elas, meu Pai. Continua dando paciência, meu Pai, para ensinar, meu Pai. Continua dando compaixão, dando compreensão, meu Pai, para elas nos momentos de dificuldade, nos momentos de atritos, meu Pai. Que essas mulheres sejam mulheres abençoadas, meu Pai. Sejam cheias do Teu Espírito Santo e da Tua sabedoria divina, meu Pai. Senhor, cuida delas e proteja elas, meu Pai, para que elas possam cuidar de suas casas, das suas famílias, meu Pai, dos seus trabalhos, meu Pai. Abençoa essas mães e coloca essa fé, meu Pai, sobre elas. Nós também, meu Pai, oramos pela mãe de cada um que aqui está, meu Pai. Senhor, cuida de cada mãe representada aqui, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo encha elas, que o Teu Espírito Santo guia elas e proteja e livra de todo e qualquer mal mediante o nome santo do Senhor Jesus. É o que nós oramos, meu Pai, é o que nós te pedimos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.